desenvolvimento do Nordeste. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. José Cidrião de Alencar Júnior. Ele é diretor de gestão do desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Dr. Cidrião, antes da gente entrar nessas questões mais densas, né, de desenvolvimento, Sudene, corrupção e seca, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de um tema mais ameno, que é o Programa de Investimento na Cultura. E vocês têm, parece, uma parceria com o BNDES, né? Nós temos uma parceria tanto com o BNDES como com o Ministério da Cultura. E hoje nós temos vários centros culturais em todo o Nordeste. E também nós pensamos em fazer mini centros culturais em vários pontos das cidades do Nordeste para financiar também cultura, mais microcrédito. Porque essas duas coisas do Nordeste são o mini pequeno, essa coisa permeia toda a sociedade nordestina. E a cultura é importante para o Nordeste. Eu digo sempre que a cultura hoje é um grande motor da economia nordestina, parte significativa. Se você pensar todo o circuito hoje, por exemplo, circuito hoje do Carnaval na sua terra, na Bahia, hoje, só ali nós temos estudos indicando que tem 30 mil pessoas trabalhando diretamente naquele circuito. Forró lá no Nordeste? Não, esse é um circuito da Bahia. Tem um circuito de forró, que é outro circuito. Tem um circuito de vaquejadas, que é outro circuito. São João, lá em... São João. Em Paraíba. Uma festa não, apenas Paraíba. Você tem que falar também Caruaru, né? Caruaru também. E Campina Grande, você não pode falar. Campina Grande e Caruaru. As duas. Então, Semana Santa, Semana Santa. Então você tem todo um circuito que mexe com a cultura e com a economia. E o BNB participa de financiamento? Participa. Nós financiamos tanto através do recurso do Fundo Funcional, como também com recursos próprios do banco. Quer dizer, centros culturais são mantidos com recursos próprios do banco. Isso é importante porque leva toda a parte de cultura, não apenas a cultura regional, mas a cultura também universal. Eu acho que nós temos que ter uma discussão lá no interior da Caatinga, lá no interior do Sertão, sobre questões universais da arte universal. Acesso ao cinema, às várias artes, ao teatro. Então, isso é importante como ponto de desenvolvimento. Nós acreditamos que desenvolvimento não é só a renda. A renda é fundamental, mas também essa questão, que é uma questão de identidade do povo. E não é inventar nada, porque o Nordeste, desde a história, do início da história, já está no centro dessa formulação, é ampliar a participação da cultura. O Brasil nasceu ali, né? Diretor, se fala muito em guerra fiscal, o senhor também falou que tem uma carteira lá de 10 bilhões de projetos esperando financiamento. Como é que o banco atua para incentivar investimentos no Nordeste? Como é, por exemplo, que vem buscar as empresas no Sul? Como é que o banco trabalha isso? E a guerra fiscal atrapalha? Como que é essa operação, essa engenharia que o banco faz? Olha, eu acho que primeiro que a guerra fiscal já foi superada. Eu acho que hoje existe no Nordeste, porque foi superada em vários aspectos, pela exaustão dos próprios instrumentos de guerra fiscal. Quer dizer, guerra fiscal, em algum momento, eu digo sempre que guerra fiscal é parecido com droga. Em algum momento ele dá um sinal de prazer, de felicidade, mas depois vem a ressaca, né, do processo de guerra fiscal. E eu acho que no Nordeste, nos últimos 4, 5 anos, já foram superados essa questão da guerra fiscal. Hoje, na verdade, as indústrias que estão indo para o Nordeste são indústrias que são sustentáveis do ponto de vista de competitividade. Por exempo, o complexo de Suape hoje está atraindo de forma, digamos, espontânea, né? Indústrias de grande porte, montadores de automóveis, indústria ligada ao setor petroquímico. Você não precisa dar isenção de 10 anos de ICMS para o cara ir para lá. Não. O que é que está acontecendo no Nordeste hoje? Então, exatamente, é toda essa ambiência. Formação de mão de obra hoje, nós estamos preocupados com isso. Nós estamos financiando universidades, centros de formação profissional. Então, é essa questão que existe hoje no Nordeste, essa ambiência. Por quê? Porque eu digo sempre que, estrategicamente, a nossa proximidade com a África, Europa e os Estados Unidos, e um certo estrangulamento do setor logístico no Sul-Sudeste, certamente, para os próximos 10 anos, vai fazer com que nós tenhamos essa condição natural. O Nordeste vai se tornar um grande porta de negócios, de mercado, para esses mercados, que são mercados pequenos. É lógico que a China hoje é a grande vedete, mas esses mercados ainda continuam de grande porte. Então é isso que nós estamos preocupados. E tem mais uma coisa, nós temos um grande mercado consumidor. São mais de 50 milhões de pessoas, são 55 milhões de pessoas que hoje estão subindo a taxa de crescimento bem acima da média nacional. E na medida que a renda se distribui, esse mercado tende a se ampliar. Né? Tende a ser ampliado. Nós já somos hoje o segundo mercado consumidor de vários produtos.
Quer dizer, certamente essas indústrias se deslocarão para lá, por questão de ordem logística. Diretor, vamos entrar um pouquinho na questão, no cerne do nosso programa de hoje, que é a questão do desenvolvimento do Nordeste. A criação da Sudene em 1959 trouxe uma grande expectativa de que a região, então, iria se desenvolver e se igualar ao Sudeste do país. Quer dizer, ao longo da história. Passou o tempo e isso não aconteceu. Quer dizer, qual foi o papel da Sudene, em que a Sudene falhou e por que o órgão se viu envolvido em tantos casos de corrupção? Olha, eu vou falar o caso da Sudene, eu acho que a história foi extremamente desfavorável com a Sudene em relação à avaliação. Eu considero a Sudene ainda hoje extremamente imprescindível ao desenvolvimento regional. Nós temos algumas questões, me permita só fazer da necessidade hoje da Sudene, nós temos algumas questões que transcendem a questão estadual. Vou colocar algumas políticas de recursos hídricos. Nenhum estado no Nordeste hoje, de forma individual, tem condição de fazer essa política de recursos hídricos, de fazer essa mediação, mediar alguns financiamentos, alguns trabalhos, falar política de recursos hídricos, política de ordem logística e de transporte. Por exemplo, um porto como o Porto de Suape não serve só a Pernambuco. Um porto como o Porto de Suape, ele tem influência direta sobre a Paraíba, sobre a Alagoas, sobre o Sergipe, parte da Bahia. O Porto do Pecém tem influência sobre o Rio Grande do Norte, sobre parte de Pernambuco. Quer dizer, parte da carga de petróleo em Juazeiro é exportada pelo Pecém. Certo? O Porto de Itaqui também. Ou seja, você tem algumas questões, o semiárido em si, a questão de degradação e desertificação. Tem necessidade de ter uma estrutura regional, fazendo todas essas mediações. E a própria política regional. Os estados no Nordeste, necessitam, para evitar essa questão da guerra fiscal, eu acho que a falência da Sudene foi exatamente um dos grandes responsáveis pela questão da guerra fiscal. O órgão chegou a ser extinto. Isso foi uma decisão temerária? Eu acho que foi temerária, porque se a questão fosse corrupção, eu acho que corrupção... Existem órgãos hoje no arcabouço institucional brasileiro que são extremamente importantes, eu considero. Uma CGU, um TCU. Certo? Por quê? Porque se existisse a CGU funcionando na sua plenitude em 2001, eu digo sempre que a Sudene não teria sido extinta. Por quê? Porque se tiram-se detectadas essas questões, que são questões de justiça, de polícia, e seriam detectados, seriam resolvidos e não necessitaria extinguir um órgão. Eu acho que são duas esferas diferentes. A questão da corrupção, existem instrumentos legais dentro do Estado Democrático Brasileiro e existe um órgão necessário à questão regional. Quer dizer, e seria importante para também tirar uma dúvida até hoje. O governo Lula provavelmente não fecharia a Sudene, na opinião do senhor? Não, eu acho que não. É tanto que ele recriou. Tanto que recriou. Mas tem um novo papel, recriou com uma nova função, um novo perfil ou não? É a mesma Sudene? Não é a mesma Sudene, tem um novo perfil. Por exemplo, a Sudene opera o FDNE, que é um Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que também opera em conjunto com o banco, para financiar infraestrutura regional, que é importantíssimo o FDNE. Está financiando parte da transposição, parte da ferrovia transnordestina. Ou seja, a recriação da Sudene é difícil porque é um processo de reconstrução. Para destruir é fácil, para reconstruir é difícil. Mas é necessário a Sudene. Agora, lógico que tem uma nova realidade diferente de 59. Diretor, sempre se fala do desenvolvimento regional, as dificuldades, e o banco está no centro disso. O senhor também, e os números indicam isso, o crescimento do Nordeste tem ficado um pouco acima do crescimento médio nacional. Existe algum estudo do BNB, algum órgão do Nordeste que possa dizer assim, nessa velocidade, com as políticas que vêm sendo adotadas, se tudo caminhar corretamente, em quanto tempo, por exemplo, a economia regional do Nordeste poderia ter mais equilíbrio em relação às economias do Sul? Olha, nós temos hoje uma parte instrumental que é extremamente importante, e o ETN, que é a área de pesquisa do banco, fez em conjunto com a FIP em São Paulo, com a Universidade de São Paulo, com a USP, exatamente a matriz de insumo-produto. Nós temos hoje uma matriz de insumo-produto regional e nós temos uma matriz de cada estado regional. Certo? Algumas simulações que nós fizemos com a matriz, porque é o seguinte, quando você vai ter uma grande fábrica de automóvel, você tem um efeito multiplicador em toda a região e também no resto do país. Os grandes investimentos em infraestrutura, portuários, essa coisa, também nós temos essas simulações. Dado a esses investimentos que nós estamos fazendo, você pode se esperar que nos próximos 10 anos, o Nordeste, em grande parte dos indicadores, se aproxime da média nacional.
Isso com base na análise na matriz de subproduto, das inter-relações, exatamente, a matriz de Leontief. Quer dizer, dado esses investimentos, nós temos hoje uma proposta de 3 refinarias no Nordeste. E 3 são refinarias de exportação. Nós temos uma grande fábrica de automóveis. Nós temos hoje uma grande parte de complexos, exemplo esse item que eu estou colocando de 10 bilhões nós temos em carteira. Então, aquela crítica que se fazia, aquela discussão que se fazia que iria aumentar o fosso do Nordeste em relação ao país, essa discussão já está encerrada. O Nordeste vai acompanhar o Brasil. Vai acompanhar, tanto que é o seguinte, que a tendência de diferenciação, de aumento da diferença entre o Nordeste e o país já foi estancada. Agora está havendo uma pequena recuperação. Nós chegamos a representar 11,8% do PIB nacional. Hoje já estamos em 13,1%. Muito se falou nessa questão do pleno desenvolvimento, da atuação da Sudene, questão da indústria da seca. A imprensa, inclusive do Sudeste, costumou cunhar isso, quer dizer, como sendo aquela forma de você acarrear recursos públicos para setores específicos, para grupos de pessoas que dominam ali economicamente a região Nordeste. Isso acabou, essa indústria da seca? Eu vou lhe colocar um dado que não acabou, para estar perto de acabar, chama-se Bolsa Família. O cara do Bolsa Família recebe hoje o cartão, tem um cartão do ponto de vista, tem os órgãos de controle têm pleno acesso, pleno controle, CGU, TCU, não tem influência do chefe político local, e através desse cartão ele gasta onde quer, não tem nenhum fornecedor nem nada, então ele pode ir no supermercado, gastar, essa coisa toda. Eu vou citar um dado, nós nesses últimos 8 anos nós tivemos uns 3 anos de seca. Aí eu pergunto qual foi a manchete nos grandes jornais, tanto da região como do Nordeste, que apareceram as chamadas invasões. Ou que teve invasão, por exemplo, em Recife, Salvador, Fortaleza, nos grandes centros regionais, de famintos, de flagelados. Invasões de centros, algo que era muito comum, né? Alguns muito comum. Atrás. Frentes de trabalho também. Acabou frente de trabalho. Acabou. Cartão, tudo bem. Hoje... Eu reputo o Bolsa Família como um grande responsável para desmontar isso então, aí. Vamos pegar um gancho no Bolsa Família. Tem essa grande importância para o Nordeste, para o resto do país também, mas para o Nordeste é muito grande. Se amanhã nós tivermos um problema de financiamento do Bolsa Família e o Bolsa Família entrar em crise, isso afetaria profundamente o Nordeste ou o Nordeste está preparado para sair de uma arapuca que poderia ocorrer numa situação dessa? Olha, eu acho que o Nordeste estaria preparado. Primeiro que o Bolsa Família, eu vou citar um dado com base na matriz. Essa crise que eu participei de alguns debates, que essa crise que a Bolsa Família... Como o Bolsa Família é principalmente consumo, você tem todo um efeito multiplicador direto. Eu vou lhe colocar um dado. O Bolsa Família, de cada 1 bilhão do Bolsa Família, gera-se 300 milhões em impostos. 300 milhões de impostos. Então, você de cara, você tem que abater 30%, quase 30% do valor do Bolsa Família, porque ele retorna com imposto para os 3 anos. Isso é um imposto embutido nas mercadorias adquiridas por quem é beneficiado. Serviços. Do feijão, do arroz, do macarrão, tudinho. Serviços, bom, 1/3. Então, na verdade, o Bolsa Família, ele custa praticamente 1/3 a mês em termos econômicos. E tem um efeito. Parte do efeito do Bolsa Família, 40% do Bolsa Família, tem um efeito, sabe onde? No Sul-Sudeste. E parte significativa... Que são os produtores. Parte significativa das indústrias de bens são do Sul-Sudeste. Então, se acabar o Bolsa Família, não apenas do Nordeste, mas a economia também do Sul-Sudeste vai sofrer um pouco. Mas eu queria lembrar que o Bolsa Família é uma proposta neoclássica. Né? O grande defensor é Milton Friedman. Todo mundo esquece disso, né? Esquece. É para o mercado. E o senador Suplicy aqui, que sempre bateu muito nessa direção de trabalhar nessa perspectiva. Ninguém jamais associa o Bolsa Família com o Friedman. Mas para o sistema capitalista não interessa miseráveis. Miseráveis não interessa. Interessa a pessoas que estão no mercado. Sim, mas a novidade consumidores. A novidade é que no sistema capitalista isso pegava uma franja da sociedade. E no Brasil ele pega o centro da economia. Essa é a diferença que está assombrando o mundo, talvez, com a iniciativa. Então, eu acho que como política de governo, acabou o Bolsa Família, eu considero sempre, como diz na linguagem popular, é um tiro no pé. O que é que o senhor acha, em termos de medidas, propostas que podem ser adotadas, que realmente representem pontos de inflexão
nessa curva de desenvolvimento do Nordeste, de forma a equipará-lo às regiões Sudeste e Sul de uma forma mais rápida? Que medidas pontuais o senhor aconselharia? Eu acho que tem duas medidas. Uma do ponto de vista da infraestrutura. A infraestrutura regional ainda é um grande calcanhar de Aquiles na região. Se pensarmos qualquer tipo de infraestrutura que nós temos no Nordeste, praticamente é inferior às demais regiões. A segunda seria, eu digo sempre, um aprimoramento do mecanismo do Bolsa Família. O Bolsa Família ele tem que ser aprimorado. Como? Através de mecanismos de capacitação e de organização desta população e do acesso de parte da população que não está ainda no Bolsa Família, seja através de mecanismos de crédito, de microcrédito, nós temos que fazer microcrédito de R$50, de R$60, para fazer com que essa população chegue. Capacitação, nós temos que capacitar essa população, questão de educação e organização, combinado com crédito. Por quê? Porque se você não tiver isso, você não vai ter cidadania. Eu digo isso que nós temos algumas avaliações, uma avaliação feita pelo professor Marcelo Nery, da Fundação Getúlio Vargas, do Crédito Amigo, onde mostra que o crédito, apesar de nós, o crédito é uma coisa financeira, mas é um fator de cidadania. Você, quando faz pela primeira vez o crédito, tem acesso a um sistema bancário, você se torna mais cidadão do que aquele que nunca teve. Então, isso é importante. Então, são esses dois grandes fatores. Só para a gente ter uma noção mais rápida do banco, quantos funcionários tem um banco? E se, para jogar um pouco nas vaidades regionais, o banco vai continuar em Fortaleza, né? Porque outros estados sempre reclamam, o banco, não, Bahia... Em Salvador. Salvador já foi a primeira capital. Então, o fundador é de lá, né? O fundador é de lá. Né? Recife todo, ainda hoje é a capital regional. Então, quantos funcionários tem o banco? Se há alguma previsão de aumentar o efetivo, redimensionar o banco, como está sendo discutido? Nós temos 6 mil funcionários. O Banco do Nordeste tem 6 mil funcionários. Mas nós, certamente, com a expansão para o interior, com a expansão na área de microcrédito, nós vamos ter que ter, de alguma forma, uma realocação deste pessoal. Uma certa uma melhoria. Não necessariamente uma ampliação de efetivo. Não, no primeiro momento nós temos que reavaliar, mas vamos ter que fazer uma expansão em termos de mini e pequenos. E nós temos também agências de crédito, através de trabalho com OCIPs, também que trabalham indiretamente nessa questão do microcrédito. Quer dizer, o nosso microcrédito, o sucesso desse nosso microcrédito, o trabalho da FGV mostra isso, que é exatamente o acompanhamento que nós temos. Quer dizer, para ter esse acompanhamento, nós vamos ter que ter o maior número de pessoas, que também não é coisa exorbitante. 6 mil, nós temos 6 mil funcionários, que não é, eu acho que não é um número baixo, por sinal, em termos até de bancos privados. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para mais informações sobre o desenvolvimento do Nordeste e sobre o Banco do Nordeste do Brasil, entre no site www.bnb.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo diretor de gestão do desenvolvimento do BNB, José Cidrião de Alencar Júnior. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.